Abertura. Imagens em sequência das sedes dos superiores tribunais e do Supremo. À esquerda, com letras em caixa alta, grandes julgamentos. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Grandes Alexandre Julgamentos. Matula. E hoje nós vamos mostrar uma sessão plenária do Tribunal Superior do Trabalho que discutiu a existência de discriminação na demissão de um empregado com doença grave. Os ministros debateram a aplicação da súmula 443 do TST, que presume ser discriminatória a despedida de um empregado portador de HIV ou doença grave, que suscite preconceito ou estigma. O julgamento do recurso de revista foi parar na Corte Trabalhista após o juízo de primeiro grau e o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná, julgarem improcedente o pedido do Executivo de indenização por dano moral e de reintegração ao emprego. A subseção 1, especializada em dissídios individuais do Tribunal, em sua composição plena, analisou embargos de declaração em recurso de revista em que um executivo que trabalhou por 28 anos na PepsiCo do Brasil, com altos índices de produtividade, foi demitido após ter sido diagnosticado com câncer de próstata. Em defesa, a PepsiCo disse que a demissão tinha sido motivada pela necessidade de cortar gastos e alcançar mais lucros, procedimento, segundo a empresa, típico no sistema capitalista. O relator dos embargos, ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, afastou, em seu voto, a tese de que a dispensa foi embasada na aplicação da súmula 443. O relator entendeu que a dispensa não foi discriminatória, porém, ilegítima e grave. Márcio Eurico Vitral Amaro, ministro do TST. Tratar-se, no caso, de 4 de abril de dispensa 2019. discriminatória. O reclamante sofre de neoplasia da próstata, câncer, e eu estou entendendo que, nos termos da súmula 443, é discriminatória a despedida do empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave, nos termos da súmula, que suscite estigma ou preconceito, o que não é o caso do câncer da próstata. Em seguida, falou o advogado do embargado, que destacou o desempenho do funcionário durante 28 anos de dedicação à empresa. O caso em apreço, ele trata de um contrato de trabalho de quase 28 anos. Um empresário, um executivo... Advogado pega a folha. Não, essa informação a título de ilustração dos destaques de atuação dele não foram impugnados pela contestação, né? Porque realmente a entrega dele ao longo desses quase 28 anos foi mais do que significativa. A título de ilustração, eu falo aqui: tetracampeão nacional de vendas em faturamento líquido, tetracampeão, tudo isso de 2003 até quase quando da demissão discriminatória. Decacampeão nacional de lucro operacional líquido. O advogado continuou dizendo que não houve justificativa para a demissão. Disse que a empresa tinha ciência da doença e não apresentou nenhum motivo para o desligamento. O que eu tenho a dizer aqui, Leonardo não Lemes da restou Silva, comprovado advogado. No regional também um motivo justificador para 4 a de abril de demissão de 2019. Fernando. Ao longo de quase 28 anos de contrato de trabalho, em carreira brilhante, ele foi desligado logo após. A ciência da parte, inequívoca também, reconhecida pelo regional. O primeiro ponto, a parte reclamada tinha ciência inequívoca da doença. Ela pediu para ele adiar a cirurgia. Ele adiou. Depois de 6 meses, ele foi desligado. A empresa não apresenta nenhum motivo justificador, falta de performance, ao contrário do que eu li aqui. 1 minuto para concluir. Para o desligamento de Fernando. Eu não vejo outro caminho aqui que não seja a discriminação. Eu peço a vossas excelências
que diverjam com todo o respeito do voto do eminente relator, tendo em vista a sábia decisão da 7ª turma deste colegiado. Muito obrigado. O advogado da PepsiCo do Brasil levantou algumas reflexões ao plenário sobre o estigma social causado pelo câncer. Ele ressaltou que o executivo em questão teve uma carreira vitoriosa na empresa e não sofreu discriminação. Eu diria, senhor presidente, que trata-se de uma oportunidade muito importante desta turma para esclarecer para a comunidade jurídica 2 aspectos fundamentais de aplicação da súmula 443. O primeiro é esclarecer a hipótese de sua aplicabilidade. E o segundo, talvez um pouco menos explícito, é estabelecer a extensão de sua aplicabilidade. É um reclamante cujo contrato de trabalho se iniciou ainda na década de 90, teve, sim, uma carreira bastante vitoriosa no âmbito da empresa, que chegou, portanto, a esse ponto ao longo já dos seus 15 últimos anos de trabalho, ele já estava nessa posição no âmbito do Paraná. O reclamante se aposentou em 2010, com 57 anos, e continuou trabalhando na empresa. Segundo consta do Acórdão Regional, isso é importante mencionar, a gente discute questão de discriminação, desde 2003, isso consta do Acórdão Regional, os seus índices do antígeno específico prostático, que é o elemento, é o diagnóstico médico da morbidade câncer de próstata, desde 2003 já se revelavam alterados. E, portanto, ele já tinha uma sinalização de tratamento dessa moléstia. Apenas em 2012, efetivamente, houve o diagnóstico definitivo da doença câncer de próstata, e aí o contrato de trabalho foi extinto em 2013. Em seguida, o ministro Cláudio Brandão abriu a divergência. Para ele, o câncer causa estigma e diferenciação social, e que a prova de que a dispensa não havia sido discriminatória é do empregador e que isso não ocorreu nos autos. O caso específico é Cláudio o empregado discutir se a dispensa de um empregado que de fato foi acometido por neoplasia maligna, câncer de próstata, que elaborou por 28 anos na empresa, é discriminatória ou não, se há presunção da discriminação por essa enfermidade. O acordo embargado conseguiu algumas premissas que me parecem relevantes, presidente, e por isso destaco que o reclamante prestou serviços relevantes para a empresa nesse período, contribuiu para o sucesso do empreendimento, são passagens que está do acordo regional, e foi dispensado por conta, quando foi acometido por essa enfermidade, quer do conhecimento do empregador. A empresa se encontrava numa fase pujante, aspas, alcançando a época em que o autor laborava recorde de produção e crescimento. E aí cito exatamente comentários a essa súmula, presidente, que diz que, em havendo esse estigma, esta marca, o ônus da prova se inverte para o empregador demonstrar que, apesar de ter sido dispensado sem justa causa do empregado, não houve motivação direta ou indireta com a enfermidade que ele possuía. E esta prova, a meu sentir, não houve nos autos. Em comentário a essa súmula, destaco exatamente essa necessidade de que caberá ao empregador demonstrar que a sua doença não foi motivada sob aspecto nenhum pela doença motivada pelo empregado ou que a causa foi legítima, como está dito da tribuna. O relator, ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, pediu a palavra novamente para fundamentar seu voto. Eu apresentei o meu Márcio Eurico Vitral Amaro, ministro do TST. As sustentações orais, como fazemos 4 aqui de abril de praxe, 2019. mas, na realidade, não fundamentei o meu voto. A minha posição. Nunca vi um portador de câncer de próstata, apesar do nome pesado, câncer de próstata, ter sido, de algum modo, discriminado. Sobretudo no trabalho. Não, fui lá, me operei, fiz a cirurgia de próstata, estava com tumor, tirei, a maioria sobrevive. O ministro Valmir Oliveira da Costa afirmou em seu voto que o câncer é sim uma doença que causa preconceito e acompanhou a divergência. Para ele, a súmula foi aplicada corretamente, porém, a empresa que deveria ter produzido provas de que a demissão não foi discriminatória. Pelo senso comum, Valmir Oliveira da Costa, ministro do TST. Médio, sabemos que câncer é uma doença que causa, sim, estigma. 4 de abril de 2019. Eu pergunto se alguém que é portador de câncer sai por aí divulgando que é portador de câncer. Por isso, senhor presidente, que eu entendo que
A doença causa, sim, estigma ou preconceito a partir do momento em que o fato é chegado ao conhecimento do empregador ou dos colegas de trabalho. Agora nós vamos fazer uma pausa, vamos para o intervalo, mas na volta você confere o desenrolar desse julgamento. Vinheta de intervalo, à esquerda com letras em caixa alta, grandes julgamentos. Vinheta de retorno, imagens em sequência das sedes dos superiores tribunais e do Supremo. À esquerda com letras em caixa alta, grandes julgamentos. Estamos de volta com o programa Grandes Julgamentos. Alexandre Matula. E hoje nós estamos mostrando para você a sessão plenária do TST que discutiu a existência de discriminação na demissão de um funcionário diagnosticado com câncer de próstata. Continue acompanhando. Seguindo a mesma linha da divergência, o ministro Augusto César também concluiu que a doença em questão gera estigma. Disse ainda que não houve uma justificativa clara para dispensar o empregado. Parece que o que nós estamos discutindo aqui, Augusto César Leite de Carvalho, ministro do TST, é se o câncer é uma doença grave que gera estigma e preconceito. Se nós o enquadrarmos assim, a conclusão de que se aplicaria a súmula 443 me parece inevitável, porque, afinal, não haveria uma justificativa clara apresentada e reconhecida pela instância ordinária, no sentido de que estaria autorizada a dispensa. Outra motivação qualquer não se apresentaria claramente, né, para a instância regional e agora para nós. Haveria, inclusive, indício de que esse trabalhador estava no auge da sua vida funcional quando foi dispensado, o que significa dizer que motivo de ordem profissional que justificasse a dispensa, aparentemente não só não existia, como provavelmente estaria comprovada a sua ausência. O ministro Freire Pimenta lembrou que este caso é emblemático para a Corte Trabalhista. Em sua decisão, ele concordou que o câncer, em geral, permite a aplicação da súmula 443 do TST. Eu chamo a atenção José dos Roberto Freire pares Pimenta, ministro do para TST. a circunstância de que esse caso tão relevante, tão 4 de abril de 2019, examinado, tanto pelo relator quanto pela divergência já aberta pelo ministro Cláudio Brandão, como também pelos senhores patronos das partes, que sustentaram muito bem seus pontos de vista. Esse caso está sendo julgado hoje, felizmente, em sessão completa. Portanto, esse caso é emblemático, esse caso tem uma relevância muito importante e poderemos futuramente invocá-lo. Fui citado como prolator de uma das decisões das várias turmas desse tribunal, parece que apenas uma turma não foi citada, entendendo que câncer, em geral, permite a aplicação da súmula 443. O ministro Hugo Scheuermann citou um voto em outro processo sobre câncer de pele. Ele votou com uma divergência e concordou que essa doença causa marcas e leva o portador a carregar uma presunção de morte. Eu tenho também uma outra oportunidade que ministro do TST, para examinar essa matéria. É um voto que eu trouxe aqui na SDI. 4 de abril de 2019. Do ERR 470-61-2016, em que também é uma hipótese de câncer e se discute a questão da aplicação ou não, da incidência ou não da súmula 443. Eu trouxe esse voto a julgamento. Com todas as vênias ao relator, eu concluo que o câncer é um fator de estigmatização no ambiente de trabalho, porque é uma doença invasiva, de alta progressão, responsável por um grande número de óbitos no nosso país e cujo tratamento, além de complexo e vagaroso, causa diversos efeitos colaterais, inclusive o de próstata para o homem. O voto do relator foi seguido pelos ministros Breno Medeiros e Alexandre Ramos. Afirmar-se uma tese de que o câncer é uma doença estigmatizante me parece que é ir um pouco além. São 4 de abril de situações 2019. um pouco diferentes na minha ótica. Eu estava escutando aqui o voto do eminente relator, falando, será que eu preciso falar mais alguma coisa? Eu não consigo enxergar nenhum estigma. E aí eu vou ao caso concreto. Uma empresa multinacional, a Pepsi,
imaginar-se que um grande executivo da Pepsi tenha sido dispensado por conta de um câncer de pele, um câncer de próstata, e parece que nós estarmos a afrontar um raciocínio lógico. Se ele era um excepcional funcionário, excepcional empregado, que era vencedor de todas sendo o melhor durante 10 anos seguidos, me parece que é isso que eu entendi aqui, em termos de produtividade, por conta de um câncer de próstata ele seria dispensado? É essa presunção que nós estamos falando aqui? O ministro abre os braços. Que a empresa que tem maior dificuldade 4 de abril de 2019. para se contratar alguém com uma capacidade tão grande, vai mandar embora ele por causa do câncer de próstata, que é curável, que todos vão ter. É esse estigma que nós estamos colocando nesse processo? Me perdoem aqui a sinceridade, mas eu não consigo enxergar, por mais que eu me esforce, de que ele tenha sido dispensado, nesse caso, por conta de um câncer de próstata. Por todos esses motivos e completamente convencido, eu voto com todas as vênias da divergência dos que acompanharam com o eminente relator. O que se discute, Alexandre em Ramos, verdade, ministro do TST, é a validade do ato jurídico despedida. E, no caso aqui, foi uma 4 de despedida abril de 2019. sem justa causa, de fato, de um empregado que trabalhou durante décadas para a empresa, alcançou uma alta produção e, por isso, foi almejando, foi galgando os cargos mais elevados até chegar como cargo máximo do Estado do Paraná. Ainda que o diagnóstico tenha ocorrido em 2012, o trabalhador continuou normalmente trabalhando, se aposentou na empresa em 2010, com o salário que o acórdão regional reproduzido no acordo embargado reproduz. Houve a rescisão em 2013 e as premissas fáticas vão apontando exatamente no sentido de que a despedida, ainda que não recomendável pela situação subjetiva do empregado, se deu a partir de um contexto de reformulação, ainda que de redução de custos. A gente faz uma pausa agora e no próximo bloco a gente te mostra o desfecho desse julgamento. Não sai daí, a gente volta já. Vinheta de intervalo, à esquerda com letras em caixa alta, grandes julgamentos. Vinheta de retorno. Imagens em sequência das sedes dos superiores tribunais e do Supremo. À esquerda com letras em caixa alta, grandes julgamentos. Voltamos com o programa Grande Julgamento. Apresentador Alexandre E agora Matula. você fica com a decisão dos ministros da Corte Trabalhista sobre esse caso, da existência de discriminação na dispensa de um funcionário após ele ter sido diagnosticado com câncer de próstata. Confira. Para o ministro Renato Paiva, a empresa não demonstrou justificativa que afastasse ato discriminatório na demissão do empregado doente. Para ele, o câncer foi o motivo do desligamento do funcionário. Se há Ministro Renato Paiva, vice-presidente do TST. É preciso que a empresa demonstre uma justificativa 4 de abril de 2019. Para afastar a natureza do despedimento. No caso dos autos, foi demonstrada a justificativa? A meu juízo, não. O argumento de que a empresa reduziu custos e reestruturou para aumentar lucros, a meu juízo, não é justificativa para afastar qualquer discriminação. Segundo ponto, essa doença, câncer, é discriminatória ou não? Eu poderia falar aqui muito tempo, mas eu penso que o assunto é extremamente delicado. Só quem já teve câncer ou está em tratamento de câncer é que pode dizer. Ministro olha para o seu lado esquerdo. Só quem já teve e
quem está em tratamento é que pode dizer. E eu lhes garanto que é altamente discriminatório. Diante do ministro, um microfone e monitor. Sem dúvida alguma, se nós tivermos um parente com metástase, ele será visto dentro da família de uma forma diferente. Quanto mais no ambiente de trabalho. Ministro olha para o monitor. Quanto mais no indivíduo que trabalhou décadas para uma empresa e, coincidentemente, meses depois de ter diagnosticado a doença, é despedido. O ministro Lélio Bentes, em seu voto, lembrou de algumas convenções da Organização Internacional do Trabalho. Destacou que trabalhador não é objeto que, quando não serve mais, deva ser substituído. Ele acompanhou a divergência, concordando que o câncer causa estigma. Vou me ater a um aspecto sentado na tribuna Lélio que fez Bentes Correia, ministro do TST. Alusão de passagem à Convenção 158 da OIT. A convenção, como todos sabem, 4 de abril de 2019. E que prevê, entre as possibilidades válidas de justificativa para a terminação da relação de emprego, a necessidade, as necessidades de funcionamento da empresa, ou seja, o aspecto organizacional. Na mão do ministro, óculos de grau. Mas aqui se está referindo a alterações estruturais que tornem redundante aquela força de trabalho. Isso porque a Declaração de Filadélfia, que é o documento constitutivo fundamental da OIT, junto com a sua própria Constituição, diz que o trabalho não é uma mercadoria. E, portanto, o trabalhador não é uma peça, não é um objeto que, quando quebra, quando se desgasta, é substituído. E o que nós temos aqui? Um trabalhador altamente produtivo, num setor onde a competitividade é intensa, o estresse, a adrenalina é permanente, e que alcançou, como foi mencionado na tribuna, todos os seus objetivos em gesto, na vida profissional, os dedos indicadores. deu lucro. E quando chega no momento, como foi corretamente ressaltado pelo próprio relator, em que o relógio biológico indica a máquina não está mais 100%, é premiado com a demissão. O ministro Vieira de Mello acompanhou a divergência. No voto, citou um famoso ensaio filosófico, fazendo essa referência para lembrar de como o capital se apropria do trabalho humano. Finalizou dizendo que a empresa abusou do seu direito após constatar a perda da produtividade causada pela doença do empregado. O que me parece, sobre um outro Luiz Felipe Vieira de Mello, me lembrava aqui do mito de Sísifo, que fora condenado pelos deuses a rolar a pedra 4 de abril de 2019 e fazer com que ela descesse eternamente. O que o Camus chamou de uma alienação de trabalho quase que impensável. Há de se dizer, mas a empresa tem o direito potestativo? Não, o ordenamento jurídico fala que as dispensas não podem ser discriminatórias e a lei não é taxativa, ela é um rol. Então, quando eu falo preconceito, eu não estou falando em estigma, não são as mesmas coisas. Estigma é uma coisa, preconceito é outra. Eu posso ter um câncer que me leve a também uma condição estigmatizante, dependendo da maneira como ele se exterioriza. Mas aqui não é isso, mas para o capital é a perda da condição de produtividade. E não foi dada a ele. Aqui também se diria, e não é nem a CLT, seria o próprio Código Civil quando fala do abuso de direito. Eu tenho o legítimo direito, eu só não posso exceder no meu exercício. E aqui houve excesso no exercício do direito, porque poderiam ter permitido, se tanta preocupação tinham com o reclamante, se não havia nenhum preconceito, que ele se tratasse, pelo menos pela Previdência, pelo menos com o plano de saúde. Depois disso, aí nós teríamos um novo tempo. O ministro Bresciani negou provimento aos embargos, assim como a divergência. Citou um poema de Adélia Prado, fazendo referência a um paciente com câncer. Penso que, de fato, o câncer Alberto Bresciani, é doença que gera discriminação. A legislação, em muitos momentos, toma 4 de abril de 2019. Favoravelmente para autorizar a aposentadoria, para autorizar isenção de imposto de renda. Então, a discriminação existe, de fato, positiva sob estes aspectos. Adélia Prado versejava no seguinte sentido:
Gerou os filhos, os netos, deu a causa ao ar de sua graça e vai morrer de câncer. O modo como pousa a cabeça para um retrato é o de que, afinal, aceitou ser dispensável. Espera sem uivos, acampa, a tampa, a inscrição. 1906-1970, saudades dos seus, Leonora. O paciente de câncer, de fato, se sente dispensável, senhor presidente, senhores ministros. E isso é alguma coisa muito grave, sem sombra de dúvidas. O presidente do tribunal à época, ministro Brito Pereira, também acompanhou a divergência. Comentou que não encontrou nos autos alguma informação de que um funcionário da PepsiCo, que tenha tido câncer, tivesse seu emprego mantido pela empresa. No voto divergente... Ministro Brito Pereira, presidente do TST. O ministro Cláudio exigiu, ou lembrou, de uma exigência 4 de abril de 2019, que é a empresa, ao demitir alguém que está acometido de uma doença como essa, a prova de que não foi em razão dela. Não vi nos autos nenhuma informação de que algum empregado dessa empresa, e aqui, porque se discutiu muito o fato da tribuna, e nem isso não são os fatos que animam o meu voto, mas apenas para ressaltar que eu não encontrei nos autos nenhuma informação de que na empresa se tenha conhecimento de alguém que se submeteu a tratamento de câncer e lá está. Por maioria, a Corte Trabalhista negou provimento ao recurso. Por 10 votos a 3, os ministros consideraram discriminatória a dispensa do Executivo e decidiram aplicar ao caso a súmula 443 do TST. E assim a gente encerra o Grande Julgamentos. Mas você pode rever este programa ou outros da nossa programação. É só você acessar o site da TV Justiça, tvjustiça.jus.br, ou ainda o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Até o próximo programa. Créditos finais, direção Bárbara de Alencar. Cabelo e maquiagem Kellen Rosa Matheus. Figurino Thalita Oliveira. Apresentação Alexandre Matula. Roteiro e edição de texto Luciane Chaves. Cinegrafia Luiz Guilherme dos Santos Lima. Assistência técnica Luiz Carlos Batista de Melo. Edição de pós-produção Rafael Pinheiro. Videografismo Leonardo Veloso. Núcleo de programação Rosa Wazen. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Supervisão Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça, Secretaria de Comunicação Social STF. Realização TV Justiça Essencial 2022.